ao canal Viajar Correndo. Hoje vamos falar sobre documentos para viagem, e isso inclui viagens nacionais de ônibus e de avião e viagens internacionais. Afinal, quem nunca ficou na dúvida sobre o que é preciso levar? E isso pode ser determinante para a viagem, principalmente se for uma viagem internacional e a pessoa ficar barrada na imigração, não é? Então, vamos lá! Uma das principais dúvidas enquanto estamos planejando uma viagem é justamente sobre quais documentos levar. Primeiro, devemos ter em mente qual o tipo de viagem faremos. É uma viagem nacional? É uma viagem internacional? Porque cada viagem tem suas particularidades e necessidades. Vamos começar com a documentação básica para uma viagem nacional? Para uma viagem nacional, não deixe de levar a carteira de identidade nacional, o famoso RG, o cartão nacional de saúde, aquele do SUS para quem tem, ou o cartão do plano de saúde, ou ainda o documento do seguro viagem para aqueles que não possuem plano de saúde com cobertura nacional. Além disso, a carteira de vacinação também pode ser importante, principalmente para alguns estados do Brasil. Para uma viagem internacional, as exigências são outras. Para começar, normalmente o passaporte, mas também não deixe de verificar se o país de destino exige algum tipo de visto, de seguro viagem e também de vacinação. E alguns ainda pedem para comprovar o local de hospedagem e a quantidade de dinheiro que você está levando. Essas foram as exigências mais gerais. Agora vamos analisar cada particularidade. Você pode perguntar: posso levar um outro documento que substitua a carteira de identidade nacional? Até pode. São aceitas para embarque as carteiras funcionais com foto, como OAB, CRM, CREA e outras. E ainda são aceitas as versões eletrônicas da Carteira Nacional de Habilitação e do título de eleitor, desde que possua foto para aqueles que realizaram a biometria perante o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Importante frisar que a carteira de estudante, mesmo tendo foto, não vale para o embarque, ok? Uma outra pergunta pode ser: todo mundo precisa sempre dos mesmos documentos para embarque? Em algumas rotas e em determinadas circunstâncias, os passageiros são obrigados a terem documentos adicionais adequados, que devem ser mostrados para obter a autorização para embarcar no avião. Isso inclui viagens com animais, gestantes, pessoas que precisam portar armas e crianças acompanhadas. Falando de crianças, qual a documentação exigida para menores de 18 anos em uma viagem nacional? Para voos nacionais, se o menor de até 16 anos for viajar com os pais ou parentes até terceiro grau, é necessária a apresentação do RG ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, assim como os documentos dos responsáveis comprovando o parentesco ou a autorização dos pais em duas vias autenticadas expressando o período da viagem. Caso os menores até 16 anos estejam desacompanhados ou acompanhadas de pessoa maior de 18 anos autorizada pelos responsáveis, é necessária, além do RG ou certidão de nascimento, a autorização de viagem, que pode ser uma autorização judicial ou por escrito feita pelo pai, pela mãe ou pelo responsável com firma reconhecida em cartório. Passou de 16 anos? Viagem somente com documento de identificação civil com foto, como RG ou passaporte. Alguém vai exigir o cartão nacional de saúde ou o cartão do plano de saúde? Não. Em uma viagem nacional, ninguém vai te parar para que você mostre esses documentos, ok? No entanto, em qualquer viagem é importante estar prevenido caso algum acidente ou alguma doença venham a atrapalhar os planos. Caso você não tenha o cartão nacional de saúde, aquele conhecido como cartão do SUS, ou o plano de saúde com abrangência nacional, você pode contratar um seguro para o período da sua viagem. Existem diferentes tipos e eles não são tão caros quanto parecem ser e trazem uma segurança durante a viagem, não é verdade? Por que levar a carteira de vacinação se eu estou viajando dentro do Brasil? Em alguns destinos nacionais, algumas vacinas são às vezes obrigatórias, por isso é sempre importante estar com a carteira nacional de vacinação em dia. A principal vacina exigida é a de febre amarela, então é importante que quem vai ficar em áreas de risco dessa doença esteja vacinado. E essa também é uma das principais vacinas exigidas em viagens internacionais, mas isso a gente fala depois. Vou viajar pelos países do Mercosul, preciso de passaporte?
O passaporte é o documento de identificação internacional oficial e obrigatório para uma viagem fora do país. No entanto, para os países membros do Mercosul ou que têm acordo de viagem com o Brasil, o passaporte não é exigido. Você pode viajar somente com o seu RG. Um ponto importante é que a carteira de motorista não é aceito para voos fora do Brasil. E lembrando também que menores de 18 anos, a certidão de nascimento não é aceita. Então, ou leva o passaporte ou o menor tem que ter um RG. E importante, não deixe para fazer o seu passaporte na última hora, pois o processo é um pouco demorado, pode haver pouca vaga ou acontecer uma greve. A dica que eu dou é, se não houver postos de emissão na sua cidade com datas próximas, comece a pesquisar em outros. E eu trago um exemplo, como sempre. Eu estava tentando emitir um novo passaporte para uma viagem a Dubai para poder participar da Maratona de Dubai, só que eles exigiam um passaporte com validade mínima de 6 meses e eu não teria isso no período da viagem, então eu fui emitir um novo. E eu queria o posto da Barra da Tijuca, mas as datas estavam incrivelmente longe, então eu achei para a semana seguinte no posto da Polícia Federal de Niterói. Era longe de casa? Sim, mas iria resolver meu problema, então eu fui. Então você precisa decidir o que fica melhor para você. Mesmo que seja longe, se for mais perto e você estiver com pressa, pode ser válido. Todas as informações para a emissão do passaporte estão no site da Polícia Federal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você saber mais, porque pode ser que eu fale alguma coisa aqui e a regra mude. Então lá você vai ter a informação atualizada. Em alguns países é necessário apenas o passaporte para entrar, seja lazer, congressos, reuniões ou cursos por até 90 dias. No entanto, outros países exigem um visto, ou seja, um carimbo ou um certificado impresso emitido pelas embaixadas, consulados ou autoridades de imigração de cada país. Existem diferentes tipos de vistos e são necessários alguns documentos para realizar uma análise e verificar qual tipo mais se encaixa com a sua viagem. Ainda sobre o visto, é importante observar se o país em que você vai passar em escala exige o visto de trânsito. Outra questão é que, apesar de alguns países não exigirem visto para turistas, eles exigem para o trabalho ou para o estudo, e cada visto custa um valor. No site do Ministério das Relações Exteriores há uma tabela onde tem todos os países que exigem vistos para brasileiro. Assim como o passaporte, eu vou deixar o link aqui caso você precise entrar em contato, descobrir, ver aí se você está precisando do país que você vai ou não. Como as informações podem mudar, através desse site você lá vai encontrar todas as informações atualizadas. E mais um detalhe, o fato de você ter o visto de entrada ou estar dispensado do visto não dá o direito de entrada automática no país. Quem vai decidir é a autoridade competente. Por isso, na hora que for fazer a entrevista, use um tom respeitoso, não caia em contradição, não inventa mentira. Isso pode ser prejudicial para você mesmo. Além do passaporte e de um possível visto, é necessário algum outro documento de viagem? Sim, nem sempre basta somente o passaporte e o visto para sua viagem internacional. Dependendo do seu destino, outros documentos podem ser solicitados. E mesmo quando não são solicitados, eu costumo levar comigo também. Tudo por uma questão de segurança ou neurose mesmo. Leve sempre um comprovante de passagem de retorno. Alguns países pedem a passagem de volta ao local de origem ou para outro destino para garantir que a pessoa não vai ficar no país além do necessário. E aí não precisa ser só a passagem física, pode ser o comprovante de compra de passagem também, porque às vezes a gente não tem a passagem de volta, correto? Também tem em mãos o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, o CIVP. São vários os países que exigem esse documento e ele é uma possível maneira de barrar a sua entrada no país caso você não tenha levado. Então fica muito atento, fica muito atenta. Você não vai querer perder a sua viagem por causa de um certificado de vacinação, né? Esse certificado é um documento que comprova internacionalmente a vacinação contra doenças que foram definidas pelo Regulamento Sanitário Internacional. Para a emissão do certificado, é preciso tomar a vacina exigida, fazer o pré-cadastro no site da Anvisa e levar o comprovante nacional de vacinação em um posto de emissão da Anvisa. Em determinadas localidades, esse procedimento pode ser feito completamente online e a pessoa imprime o certificado de casa mesmo. Como a lista de países é muito grande, eu não vou ficar aqui igual uma ladainha falando cada um deles, ok?
Novamente, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site da Anvisa e lá você tem todos os procedimentos atuais para poder realizar aí o pedido do seu Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia. Outro documento que pode ser exigido em uma viagem é o seguro viagem. O seguro viagem é muito importante, primeiramente, para caso aconteça algo fora do esperado, você precisa de atendimento médico. Convênios brasileiros não têm cobertura fora do Brasil. E além disso, alguns países europeus que fazem parte do Tratado Schengen exigem um seguro-saúde com cobertura de gastos de no mínimo 30 mil euros. O seguro viagem pode ser feito através de várias empresas, eu vou deixar um link aqui embaixo caso você tenha interesse, e aí você pode fazer com até 5% de desconto na hora que você for pagar aí o seguro no carrinho, coloca lá o cupom de desconto Viajar Correndo 5 e você ganha 5% de desconto. Outro documento que você não deve deixar de lado é o comprovante de hospedagem. É comum que ao passar pelos agentes de imigração eles peçam algum comprovante de hospedagem. Por isso, não esqueça nunca de levar o seu. Pode acontecer de o agente apenas perguntar, porém outros pedem algum tipo de comprovação e aí você tem que mostrar. Isso inclui comprovante de reserva de hotel, as cartas convites de familiares ou de amigos que vivem no local para onde você está indo. Importante, leve tais documentos impressos, ok? Pois pode acontecer de no local você não pode usar eletrônico ou então a internet não está funcionando e aí você fica impossibilitado de provar. E importante, leve tais comprovantes impressos, pois pode acontecer de não ser permitido o uso de eletrônicos no local ou a internet não está funcionando e você vai ficar impossibilitado de comprovar que você está indo para esse lugar. Você não vai querer ser barrado por falta de uma cópia impressa, né? Pelo amor de Deus! E se o problema for gasto de tinta ou de papel, quando voltar, não tem problema. Use o verso do papel como rascunho e tá tudo certo. E já que falamos em comprovante, um documento que não é obrigatório, mas é bom ter consigo durante as viagens, são as faturas de cartão de crédito que você está levando. Lá é possível conferir o limite do cartão e o agente pode ver que você tem como se manter no local durante o período da sua viagem, dependendo do seu limite. É bom ter as faturas por perto, pois ao chegar ao país pode ser necessário indicar se você possui recursos suficientes para o período de permanência. E em alguns locais, inclusive, eles pedem para mostrar quanto de dinheiro você está levando. Você tem que contar a nota lá na frente da pessoa. Então, assim, leva o dinheiro, leva o comprovante do cartão de crédito, da fatura, e ele vai ver o cartão, vai conferir o número, vai ver que é o mesmo cartão e que você tem limite. Se você pretende dirigir no país de destino, talvez você precise de uma permissão internacional para dirigir, o PID. Em alguns países, por conta dos acordos internacionais, é possível dirigir tranquilamente apenas com a sua carteira nacional de habilitação. No entanto, outros exigem a PID. E esse documento ele deve ser solicitado ao Detran da sua cidade. Ele é apenas uma autorização, ok? Você precisa estar também portando a sua carteira nacional de habilitação. Então tem que levar os dois, a carteira e a PID. E por fim, mas não menos importante, se você faz uso de remédios controlados e precisa transportá-los, leve uma carta completa do seu médico em inglês, explicando qual é o motivo da sua medicação, o código da doença, CID, e a bula do remédio, ok? Qual é a documentação para menores de 18 anos para uma viagem internacional? No caso de viagens internacionais, as crianças e adolescentes elas devem apresentar o passaporte como um documento obrigatório para viagem internacional, além da autorização expressa dos pais ou responsáveis por algumas situações. Em caso de viagem com apenas um dos pais ou com parentes, é exigida uma autorização assinada e autenticada em cartório dos pais faltantes em 2 vias. Isso tudo evita que a criança seja raptada, que a criança seja levada por um parente que não estava previsto e etc. Perdi meus documentos. E agora? O que é que eu faço? Caso aconteça a perda ou o roubo da identidade ou do passaporte perto da data da viagem, a primeira providência a ser tomada é procurar uma delegacia e fazer um registro de ocorrência, o famoso RO, que antigamente era o PO. Se você já estiver viajando no exterior, aí você vai procurar a delegacia do local e fazer um registro equivalente. Para passageiros maiores de 18 anos, é possível embarcar em voos domésticos com RO. Recomenda-se que ele tenha sido emitido a menos de 60 dias da data da viagem. Agora, em caso de viagem internacional,
se a data do embarque estiver muito próxima, é possível solicitar um passaporte emergencial tanto na Polícia Federal no Brasil como nos consulados no exterior. Por isso, tem que apresentar o RO também e a passagem comprovando a data da viagem. Depois de vermos os documentos necessários para uma viagem e esclarecermos possíveis dúvidas comuns aí de viajantes, eu vou deixar 3 dicas. A primeira é para que todos os documentos sejam colocados juntos em uma pasta. Isso facilita o controle e a conferência e evita que esqueçamos alguma coisa importante. E como eu gosto de exemplos práticos, vamos a mais um. Na primeira vez que eu fui a Dubai, havia a possibilidade de comprar o visto no aeroporto. E assim eu fiz. Cheguei lá, comprei. Já na segunda vez não havia essa possibilidade. Era preciso solicitar por e-mail com antecedência. Então, imagina se eu não tivesse buscado a informação oficial e confiasse na primeira experiência. Com certeza eu teria problemas. Então, lembre-se de que é muito importante que você se informe sobre toda a documentação necessária para sua viagem junto à companhia aérea, junto à ANAC, bem como se o local de destino possui alguma exigência específica. As informações, elas se atualizam frequentemente e nesses locais você terá as informações oficiais e atuais para o momento da sua viagem. Então, assim, não corra riscos. A terceira dica é: leve cópias dos seus documentos. Oi? Como assim? Por quê? Porque pode ser preciso e você não vai encontrar copiadoras com tanta facilidade. Então, leva com você fotocópias do passaporte, da sua passagem, imprime 2 passagens, ou seja, leve a cópia. Pode ser que você não precise, mas pode ser que você precise. Então, leva e, se possível, fotografa também todos os documentos e deixa essas fotos com alguém de confiança aqui no Brasil. Porque se der algum piti, você tem como recorrer, a pessoa tem foto, sabe como que vai te procurar, onde você tá, carrega o endereço do hotel, é uma coisa bem paranoica, eu sei, mas é bom a gente ficar atento. E também leve consigo os endereços e telefones das embaixadas e dos consulados brasileiros no seu país de destino. Se tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, não deixe de entrar em contato com eles, eles estão lá para ajudar você. E se você achou que esse vídeo tem muita informação para ter que ficar anotando, não se preocupa. Lá no Viajar Correndo tem o post Documentos para Viagem, quais documentos levar para uma viagem nacional ou internacional, e está tudo bem explicadinho. Há uma checklist para você fazer o download e imprimir. Eu vou colocar o link também aqui na descrição deste vídeo, caso você queira conferir o post. Então, se você gostou desse vídeo e achou que ele pode ser útil para alguém, aproveita para compartilhar com um amigo, para compartilhar com uma amiga. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, não custa nada. É só clicar aqui no botãozinho embaixo dessa imagem, nessa mini imagenzinha, que aí você já se inscreve. É isso então, um super beijo e até a próxima!